Bora ver como é feito o piano? Primeira parte vai ser construir o móvel do piano. São essas partes de madeira que vão abrigar a parte acústica. É como se fosse a lataria, o chassi de um carro. Então essa primeira parte vai ser parecida com uma fábrica de móveis, com a diferença de que aqui tudo precisa ser muito mais refinado, mais preciso e até mais bonito do que em uma fábrica de móveis comum. São usados basicamente 3 tipos de madeira: o compensado, o MDF e um pouco de madeira maciça também. Esse aqui vai ser o pé do piano e ele não é uma madeira única, apesar de ser madeira maciça. São 4 sarrafos que estão colados. Sarrafo é essa madeira aqui, originalmente é assim. E a vantagem de você colar 4, além de ter economia, porque vai desperdiçar muito menos madeira, é que você consegue opor as fibras. Então, se a gente olhar bem de perto, vai ver que uma curva tá para um lado, outra curva tá para o outro. Isso faz com que a madeira fique muito mais estável. Isso aqui não vai entortar ao longo do tempo. Depois que as peças já estão coladas, elas passam por uma moldureira. É uma máquina que vai desgastar os 4 lados da madeira ao mesmo tempo com muita precisão. O MDF é cortado numa seccionadora. Essa serra aqui, só que você não vê a serra. É extremamente seguro e preciso. Depois ele vai para uma lixadeira que vai deixar o MDF na espessura perfeita e já com a superfície preparada para ser colada ou envernizada. Agora a coisa começa a ficar bonita. Todas as peças de madeira vão receber um revestimento de uma lâmina de madeira bem fininha. É a roupa do piano, é isso que a gente vai ver na parte de fora. Essa lâmina que ele está trabalhando aqui é uma nogueira, tem 0,7 milímetro de espessura. E agora tem um trabalho de alfaiate aqui que é bem especial. Se você olhar o piano pronto, você vai perceber que as fibras se encaixam. Dá a impressão de que ele foi feito de um tronco só de madeira. E é mais ou menos isso mesmo. Olhando assim, pode dar a impressão que isso aqui é alguma coisa sintética, mas não é não. Essas lâminas são tiradas todas de uma tábua que é fatiada como se fosse um presunto, uma mussarela, e saem essas fatias bem fininhas. Para dar aquele efeito que a gente viu no piano e ficar bem bonito, parecer tudo da mesma árvore, eles tiram realmente da mesma árvore. Então você pode ver um conjunto de lâminas, aqui são muitas lâminas que foram tiradas da mesma prancha. Se a gente folhear as lâminas, dá pra perceber que elas são muito parecidas entre si. Olha que bonito, embuia brasileira, curupixá também e uma nogueira italiana. Essas lâminas vão ter que ser unidas, aqui você consegue ver ele colocando uma fita, parece um esparadrapo para elas ficarem bem juntinhas, e depois ele vai cortar como se fosse um alfaiate para que as fibras fiquem esteticamente bem organizadas, como se fosse um terno sobre o piano. As chapas vão ser coladas em cima da madeira com uma mistura de ureia e formol, uma cola especial para essas lâminas. Depois ela vai numa prensa quente que vai colocar 150 quilos por centímetro quadrado a 90 graus Celsius. Só pra você ter uma ideia da pressão, seria como se tivesse um iberê para cada pedacinho de área desse tamanhinho assim. A madeira ficou 4 minutos lá dentro, saiu quentinha, um pouco da cola consegue atravessar as fibras da madeira, mas depois isso daqui vai ser lixado, vai desaparecer. Eu, muito tonto, fui dar uma cheirada pra ver o cheiro da madeira, só que tá com cheiro de cola ainda. Meu olho tá lacrimejando. Pra colar as lâminas na lateral da madeira, o processo é um pouco diferente, ó. A lâmina já tá cortada e tá com uma cola já preparada aqui. E em seguida ela passa por uma máquina que chama coladeira. A madeira entra de um lado, a lâmina do outro, e uns rolos bem quentes vão apertar uma contra a outra. No final, para dar mais aderência, ele passa um martelinho de bronze. Bonitinho esse aqui, hein? A gente ainda não tem o nosso painel de ferramenta. A vantagem do bronze é que ele desliza bem em cima da madeira e ao mesmo tempo esquenta fácil. Isso ajuda a colar. Para tirar a rebarba que sobrou da lâmina, é só passar uma grosa e aí fica tudo lisinho. Se a peça for muito curva, como é o caso do pé do piano, que tem esse formato aqui, ela precisa receber a lâmina e depois ser colocada numa prensa quente, que é essa máquina. Então essa máquina vai esquentar e vai apertar a lâmina contra a peça e a lâmina vai se moldando, vai entortando toda ao longo do tempo, de um jeito bem parecido do que a gente viu na fabricação do violão. Uma peça interessante de mostrar, essa aqui é a gola. Ela vai logo em cima do teclado e como aqui vai presa uma dobradiça, ela precisa ser feita de madeira maciça também. Então são vários pedacinhos de cedro e esse buraco curvo aqui é feito numa tupia, numa fresadeira. E a broca fresa que faz isso aqui, olha o tamanho dela. Isso aqui pesa mais ou menos uns 5
quilos. A gente não vai conseguir ver ela funcionando, mas é mais ou menos assim. A madeira fica em pé e a fresa vai passando do lado e comendo um pedaço da madeira. Pra quem já assistiu nosso vídeo sobre como furar a parede, vai lembrar que ela é muito parecida com a broca de furar a parede. Tem um metal mais mole, que é a estrutura da fresa, e um metal duro, uma vidia, que é a parte que vai comer a madeira. A parte de marcenaria já foi, as peças estão bonitinhas, lisinhas, mas antes de montar o piano, elas precisam ser envernizadas ou pintadas. Isso vai ser feito dentro de uma sala que parece uma sala de cirurgia. A principal preocupação dentro da cabine de pintura é não deixar entrar pó. Então o ar daqui é filtrado, ele é jogado aqui para dentro e tem o que o pessoal chama de pressão positiva, ou seja, tá sempre saindo ar de dentro da cabine de pintura e nunca entrando, né? Ele só entra pelo filtro. Então aqui na porta a gente já consegue perceber um belo de um vento saindo. Vamos ver como é que é lá dentro. No começo a madeira vai receber 3 demãos, a primeira de um isolante que serve para tampar os poros da madeira como se fosse uma seladora, e depois 2 demãos de verniz poliéster. É aquele que deixa a madeira parecida com um vidro. Aqui no fundo existe uma cortina d'água. Talvez você não esteja vendo, mas se eu colocar o dedo aqui, ó, a água passa por cima do meu dedo. Então ela está escorrendo por toda essa parede. Isso serve para fazer com que essas partículas bem pequenininhas de verniz grudem na água. E depois de um certo tempo eles filtram essa água e tiram o resto de verniz que sobrou. Isso é muito importante para que essa sala não fique toda envernizada como a gente está vendo no chão, ó. Seria ruim se o teto estivesse assim também, né? Essa peça em que você está vendo meu reflexo já recebeu uma mão de isolante e 2 de poliéster. Para mim ela tá perfeita, parece um espelho, mas para eles aqui não é suficiente. Essas peças vão passar por uma lixadeira de precisão, essa máquina imensa que tira qualquer irregularidade que tem em cima da madeira. Olha só como é que ficou, isso aqui tá parecendo um veludo. Essas peças ainda vão receber mais uma pintura, um segundo lixamento, mais uma envernizada, um terceiro lixamento e aí elas vêm aqui pro polimento. Vão ser tratadas como se fosse a lataria de um carro. Meu amigo, quando você vai numa loja de televisões LCD e plasma e compra uma TV Black Piano, é isso aqui que eles querem dizer. Acho que esse brilho todo vale um joinha, hein? Chegamos no coração do piano, que é a estrutura acústica. Esse conjunto imenso de peças, que apesar de ser projetado pela mesma empresa, ele é feito fora, então a gente não vai ver ele sendo construído aqui, mas dá para entender direitinho como funciona. Atrás a gente tem uma estrutura de madeira maciça, que é o que vai suportar tudo isso, e um pouco mais para dentro vai ter uma tábua harmônica. Essa tábua lisa aqui que está atrás dessas costelas, ela é fininha e o papel dela é amplificar o som, equivale ao cone de um alto-falante, aquela parte de papelão do alto-falante. E sem ela o piano não teria som, o som seria muito baixinho. Ela tem que vibrar na hora em que a gente bate nas cordas. Já consegue perceber que ela tem um som especial, né? Na parte da frente, a gente tem um chassi de ferro fundido. É essa parte acobreada aqui. Ele tá super bem preso na madeira, porque quando as cordas são todas esticadas, a gente vai ter uma tensão de mais ou menos 22 toneladas puxando dos dois lados. Então a estrutura toda de ferro e de madeira tem que ser muito resistente. Cada corda aqui necessariamente tem que passar por um cavalete. Então a gente tem 2 cavaletes. Esse grande que vai estar passando por todas as cordas médias e agudas, e outro cavalete menor aqui para as cordas graves. São esses cavaletes que vão fazer a transferência da vibração da corda para a tábua harmônica. Então quando eu toco aqui uma corda, ela vai fazer tremer o cavalete, que faz tremer a tábua harmônica, que vai tremer o ar, e aí sim a gente vai ter o som. O piano tem 300 anos e a estrutura acústica é uma parte que foi evoluindo ao longo do tempo. Tem um desafio tremendo de design aqui, porque ao mesmo tempo que tem que ser uma estrutura compacta, tem que ter o maior comprimento de corda possível, a maior área possível de tábua harmônica e o menor peso que o projetista conseguir. Aqui em cima a gente tem as cravelhas. Conforme você vira uma cravelha, você consegue esticar ou afrouxar uma corda, aí você muda a frequência, você muda a nota. Então para afinar um piano você vai ter que girar isso aqui. Eu pensei que era bem parecido com um parafuso, mas eles me deram uma aqui e é um pouquinho diferente, olha só. Ela tem umas ranhuras bem fininhas que é para fixar muito bem a peça na madeira, porque se a cravelha virar sozinha,
vai desafinar o piano completamente. Ela tem que estar muito bem fixa e ao mesmo tempo tem que ser possível de virar. As cordas são feitas de aço, as mais agudas são nuas, mas as mais graves, para ganhar massa e o som ficar mais grosso, mais baixo, elas precisam ter cobre enrolado e tudo é feito aqui mesmo. Olha a diferença de espessura entre as cordas mais agudas e a corda mais grave. Nessa etapa, o elemento acústico já tem que passar por uma afinação preliminar. Afinar significa que as notas têm que tocar a frequência exata equivalente a ela. Então a nota Lá, por exemplo, que é a referência para afinação do piano, tem que ter 440 Hz, ou seja, ela tem que vibrar 440 vezes por segundo. Para esticar as cordas, ele usa essa chave aqui, que parece uma chave cachimbo, uma chave de roda de carro, óbvio que é muito mais sensível do que isso. E o afinador consegue deixar todas as notas em cima em 25 minutos, mais ou menos. São mais de 200 cordas. Vou tentar me arriscar a afinar um pedacinho, fazer o mesmo som, tocar em 3 cordas. Elas têm que ter exatamente a mesma frequência. Cheguei lá, hein? O elemento acústico ele vai ser revestido com aquelas peças que a gente viu sendo construídas lá no começo. Então tudo vai ser montado em volta desse coração do piano. Eu sei que tem gente que imagina que existem microduendes dentro do piano e são eles que tocam como se fosse uma harpa, mas na verdade não é bem assim que acontece. São martelinhos que batem em cada corda e existe um mecanismo individual para cada tecla. Desde o momento que você aperta até o martelinho bater na corda, é um desencadeamento de ações que parece aquele Rube Goldberg Machine, que faz com que a ação do seu dedo chegue até a corda. Com o piano montado lá fica um pouco difícil de entender, mas aqui a gente tem um mecanismo separado. É um desse por tecla, tá? Então vamos imaginar que aqui existe uma corda e todas as cordas elas ficam paradinhas, elas ficam com um abafador em cima. Esse aqui é o abafador, tá? Ele não deixa que a corda fique vibrando sem motivo. Então no momento em que a gente aperta a tecla, a primeira coisa que vai acontecer é o abafador sair da corda. Ele vai deixar a corda vibrar. Então a gente apertou a tecla, vai subir esse mecanismo aqui. Aqui a gente tem uma alavanquinha que empurra o martelo para cima. Então empurrei o martelo para cima, automaticamente ele vai bater na corda. Só que ele bate e essa peça escapa, então o martelo bate e já sai. Para ele não ficar tremendo quando ele sai, ele não ficar que nem bobo ali balançando, existe um feltro aqui que automaticamente ele vai segurar o martelo por trás. E por último ainda existe um pedacinho de tecido que quando eu solto a tecla, ele puxa o martelo de volta para a posição inicial. A tarefa aqui vai começar pelo teclado. Aqui a gente tem um pedaço do teclado e ele está solto, então a gente consegue tirar uma tecla e ver como ela é nua. A madeira é um pinho, essa parte branca é acrílico, que é a parte que a gente consegue ver no piano, né? Ela tem um parafuso de latão, que é a parte que vai se comunicar com o resto do piano, é isso aqui que bate lá dentro do piano para acionar o mecanismo todo. Aqui tem 2 furinhos também, que é onde vai ficar apoiada a tecla, e esses furinhos têm um tecido que se chama casemira. É um tecido extremamente fechado, isso aqui serve como uma bucha, como a tecla vai ser apertada milhões de vezes, ela não pode desgastar, vai ser o tecido que vai proteger. Como cada tecla do piano tem um formato específico, elas têm que ser numeradas, então a gente consegue ver aqui, ó, a numeração vai até 88, o piano tem 88 teclas. E aí tem um detalhe bem específico que eu jamais imaginaria. Quando você aperta uma tecla do piano, não é uma mola que puxa ela de volta, é o próprio peso da tecla que faz ela subir. Acontece que se a gente não padronizar esse peso, cada tecla vai subir num tempo diferente e aí aqueles super pianistas que só tocam muito rápido, eles vão se perder porque o piano vai ficar bem esquisito, todo fora de padrão. Então eles vão ter que balancear cada tecla. Ela é colocada em cima de uma espécie de gangorra e o equilíbrio é achado com 2 pezinhos de chumbo. Aí a pessoa marca, fura naquele lugar e depois implanta com a ajuda de uma prensa 2 pezinhos de chumbo reais que vão ficar ali na tecla para sempre. As teclas são encaixadas em cima do piano
E mais uma coisa, tem que ser extremamente bem regulada. Para baixar cada tecla, existe um peso certo. As teclas mais graves têm que ser baixadas com 56 gramas e as mais agudas com 54. Se fugir desse padrão, ele tem que regular o mecanismo até chegar no peso certo. Desde que as teclas chegam até terminar toda essa regulagem, vai mais ou menos um dia de trabalho por piano. Para amaciar o piano e ao mesmo tempo testar para ver se está tudo funcionando, depois da afinação ele vem para essa sala que parece uma sala de tortura misturada com um teste do Inmetro. Aqui tem um monte de pistões movidos a ar comprimido e eles ficam tocando as teclas loucamente por 40 minutos pra dar aquela desgastada no piano, tudo afrouxar e eles conseguirem ver se a afinação funcionou, se tá tudo direitinho. Não dá pra ficar muito tempo aqui dentro, não. O piano ainda vai passar por mais uma afinação e depois por um controle de qualidade, pra ver se tá tudo muito bem alinhado, se os mecanismos estão funcionando, se a pintura tá perfeita e etc. E depois de juntar mais ou menos 6.000 peças, aqui estão os pianos prontos. Uma coisa que eu sempre morri de curiosidade de saber é qual a diferença entre um piano vertical, que é esse aqui, a gente costuma ver em escola, as pessoas têm em casa, desse piano que é o piano de cauda, que normalmente a gente vê ou em filme ou numa casa de concertos. Basicamente a diferença é que o piano de cauda, esse aqui, ele é bem maior, então ele pode ter as caudas maiores, a tábua harmônica, que é aquela tábua que fica atrás do mecanismo, que ela vai amplificar o som, ela também é maior. Tem exceções, tá? Tem casos em que o piano de cauda pode ser menor. E o mecanismo é diferente daquele que a gente viu. Como as cordas estão na horizontal, você consegue contar um pouco mais com a gravidade na hora do martelo voltar. Isso faz com que seja um piano mais rápido, você consegue tocar mais notas por segundo. Então, profissionalmente, é esse piano aqui que você vai usar e também é um piano bem mais caro. Só para você ter uma ideia, esse aqui que é o piano vertical mais simples custa a partir de R$16.000 e esse aqui que é o de cauda mais simples a partir de R$42.000. A última etapa vai ser embalar, ele vai em cima de um pallet, depois plástico bolha e uma caixa de papelão. Então no dia em que você for comprar o seu piano, ele vai chegar na sua casa assim, ó. Esse aqui tá indo pro Rio Grande do Sul.